Oi, pessoal, Duda da RPS. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Paulo Tsora, nosso CIO, pra gente gravar a nossa pílula de maio, falando especificamente do Total Return, né, o fundo flagship aqui da casa, que foi muito bem em maio, né? Maio foi um mês muito positivo para os produtos da casa e não foi diferente para o Total Return. A gente teve um retorno de 7,5% versus um do CDI, 3,7% da Ibovespa. Acho que a gente pode começar falando dos setores, papéis, enfim, o que aconteceu nesse mês tão positivo. A gente já estava com a cabeça mais otimista ali em meados de abril, né? E acho que estava tudo muito calcado numa tese bem de Brasil, assim, de que o Brasil estava. A gente estava começando a ter uma leitura mais positiva do mundo político, que o Brasil não ia pular do precipício, o arcabouço que foi apresentado pelo governo era um arcabouço razoável e que foi melhorado na Câmara. Então a gente começou a ver que os discursos mais populistas do governo não estavam tendo reverberação na execução do dia a dia, né? Então, uma visão aí mais pragmática do político, uma visão de que a economia brasileira estava numa trajetória um pouco melhor do que o pessoal estava achando, e agora a gente viu aí nos últimos números o pessoal revisando o PIB Brasil para esse ano mais para perto de 1,5 com 2 do que o zero que no início do ano as pessoas estavam imaginando, e uma inflação em queda, uma inflação cíclica, principalmente em queda, com queda de commodities, industriais, um real um pouco mais valorizado, e abrindo espaço para um início de corte de juros no Brasil, e a curva de juros fechou bastante mês passado, o que acabou puxando bastante por vez. A gente estava com essa cabeça e acabou pegando bem esse movimento de fechamento de taxa de juros no mercado de equities, que é o nosso core. Viu uma carteira que tinha bastante beta a esse tema no Brasil. Então, mais ou menos uns 70, 80% do que a gente ganhou no mês passado foi principalmente uma carteira comprada em Brasil e em temas ligados ao fechamento de taxa de juro beta doméstico. Em termos de setores, né, eu acho que vale ressaltar assim, a gente ganhou mais ou menos metade do que da performance do fundo foi em temas de cíclicos domésticos Brasil, e aí foi um basket bem grande. A gente fez um estudo do Small 11 contra uma cesta de variáveis macroeconômicas que estava indicando um small muito descontado, e aí a gente montou o nosso small, fugindo um pouco do small aí do mercado, que tem coisas que não tem nada a ver com o Brasil de fato. Montamos uma carteira meio small RPS, que acabou pegando bem esse tema de fechamento de juro Brasil, esse desconto do Beta Brasil versus o juro. Então, nessa carteira tinha Azul, tinha Centauro, Local Web, Sinqia, Home Builders de baixa renda. Então foi uma carteira bastante extensa, e só nesse setor específico, cíclico doméstico, a gente ganhou 3,2% dos 7,5% que a gente ganhou no mês total. Além disso, a gente estava com uma posição muito relevante em Hapvida, que é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, e a gente achou que ali no aumento de capital que aconteceu, e a gente começou a identificar um turnaround ali, um pouco de operacional da companhia, olhando para o resultado de primeiro tri, já projetando para segundo tri. A gente acabou ganhando mais ou menos uns 2,5% só em Hapvida, juntando um pouco também de Redditor, mas principalmente Hapvida. Então o setor de defensivo doméstico ajudou bastante para a gente. Em Bolt Proxy, que é uma coisa que a gente vem carregando há bastante tempo, finalmente Sabesp teve um bom mês e a gente ganhou um bom dinheiro com ela, e também com algumas distribuidoras que a gente tem na carteira. E lá fora, o nosso time de equity global ganhou mais ou menos 1% num trade de AI, assim, a gente estava acompanhando de perto esse tema de AI. A gente montou uma posição em AMD contra o índice de semicondutores, o SMH, e só esse trade específico deu 100 bases na cota. Então, juntando tudo, a gente acabou ganhando 7,5%, gerando bastante alfa. Desses 7,5%, 6,5% foi alfa que a gente gerou nessa carteira que a gente construiu tanto lá fora, com esse trade específico de AMD contra a SMH, quanto esses nomes de Brasil que eu acabei dizendo, que foram muito bem nessa onda de fechamento de juro Brasil. E
Além disso, a gente estava com um short de índice em cima disso e se beneficiou bastante de uma posição underweight grande que a gente teve em Vale, que acabou sendo um dos piores papéis no relativo aí do Bovespa, e a gente estava praticamente full underweight Vale nesse mês mais difícil para a empresa. Como você comentou, vários dos papéis que andaram bastante, eles já estavam na nossa carteira, eles já eram uma convicção. Dada essa performance que a gente teve na Ibovespa, o que a gente fez de alteração na carteira agora entrando em junho, né? Bom, entrando para junho, a gente deu uma diminuída no beta, foi até ruim, porque a bolsa continuou andando, o small continuou andando, mas a gente deu uma reduzida de beta. A gente colocou no bolso um pouco desses papéis aí que a gente tem um pouco menos de convicção micro e acabou migrando para uma carteira um pouco mais defensiva com um pouco mais de bond proxy. Então a gente aumentou a posição em Sabesp, voltamos a uma posição em Eletrobras, aumentamos a posição em distribuidoras de energia, Energisa, Equatorial e CPFL, diminuindo então um pouco esses cíclicos domésticos, continuamos com alguns que a gente gosta, mas diminuindo bastante o peso. A gente continua com a Azul, continua com o Home Builders baixa renda, que é uma coisa que a gente pretende carregar aí meio que no call Lula, benefício do Minha Casa Minha Vida, mas diminuímos bem o beta da carteira, cobrimos um pouco o under Vale, que a gente acha que realmente underperformou muito, e hoje a gente está com uma carteira que está mais parecida assim, com o Bovespa, com um viés um pouco mais defensivo em bond proxy, porque a gente está vendo o nosso time de macro está vendo assim na ponta um pouco mais de desaceleração no consumo doméstico. A gente acha que essa aceleração de consumo que a gente viu no Dia das Mães, tal, pós Dia das Mães, começou a mostrar um sinal de fraqueza. A gente acha que o mercado pode começar a acordar para uma realidade que, de fato, o consumo no Brasil não deveria estar explodindo num momento como esse, principalmente com o juro ainda no patamar que está. Mas a nossa cabeça ainda continua sendo de que juro vai começar a cair no Brasil, provavelmente em agosto, talvez até no ritmo mais forte que hoje tem nas curvas, e que está se abrindo uma onda, assim, uma janela um pouco mais estrutural positiva para a equity no Brasil. Como que a gente está de direcional, exposição bruta? Então, nosso direcional, a gente está, o nosso neutro do total return, que a gente costuma dizer, por volta de 30%, a gente está com 30% beta adjusted, bastante comprado em Brasil, com uns 40%, 45% comprado em Brasil, fazendo um pouco de hedge lá fora, no S&P, um pouco na Europa, mas mantendo esse net de 30%, com esse perfil um pouco mais balanceado, eu diria até com um perfil mais de beta mais baixo, com bastante bond proxy na carteira. Mais ou menos esse o perfil. O time lá de fora do Javier segue com esse trade da AMD contra o SMH, que continua dando dinheiro esse mês, vai ter até um evento da AMD essa semana, o Investor Days deles lá, a gente acha que pode vir coisa boa dali. E estamos com uma posição em Argentina, olhando um pouco para a eleição na Argentina, com o olho no peixe, outro no gato, não vai ser fácil. A Argentina sempre tem muita volatilidade, mas a gente está com uma cabeça que tem espaço para o mercado da Argentina andar. A gente estava com uma carteira na Argentina bem com perfil exportador, com empresas petroleiras. A gente começou a comprar um pouquinho mais de beta doméstico com bancos. Vamos ver se a gente acerta esse trade aí de melhora do ambiente político /macro na Argentina com a eleição. Ótimo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Até mês que vem e até mais. Até mais.